E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um workshop aqui da XCOM. E hoje nós estamos com a princesinha da XCOM, cara. Ela é a nossa princesa. Tá aí na trajetória da XCOM desde o começo. E hoje nós vamos bater um papo super diferente, que é uma das coisas que eu acredito que seja uma das paixões dela. E eu quero que ela compartilhe conosco da XCOM um pouco dessa paixão e que a gente possa desmistificar aí muita coisa que a religiosidade implantou na nossa cabeça. Seja muito bem-vinda, Cecília. Oi Marcos, muito bom estar aqui em mais uma edição da XCOM conversando com vocês. Oi gente que está nos assistindo, espero que vocês estejam gostando de toda a programação da XCOM, porque eu sei que tem muita coisa boa, né Marcos? Tem bastante, passou uma galera aí legal, o pastor Richard Guerra, o Igor da 360 Y-Up, pastor Edu. Tá todo esse ano aqui tem uns conteúdos bem diferentes do que a gente tem trabalhado nos outros anos. E tem sido uma coisa legal. E outra, né? Agora a gente está com a nossa plataforma, o nosso site. Então eu acredito que o foco desse ano foi exatamente isso, né? E aí nós estamos aí. Se apresente para a galera. Annyeonghaseyo, geeks e nerds desse meu Brasil, eu sou Cecília Borer. Para quem não me conhece ainda, eu sou apresentadora da Rede Super de televisão, do Reação Amplificada. Eu também sou apresentadora da Rádio Super 100.5 FM. Todo sábado eu tô no Super Lixo, um programa onde a galera escolhe a playlist e a gente mostra aí as campeãs da semana. Mas eu também tenho meu lado nerd, né? Quem tá acompanhando a XCOM faz tempo já sabe que eu amo a Coreia, fui pra Coreia várias vezes, tenho todo um ministério em cima do K-pop, da cultura coreana, mas eu também, para quem não sabe, sou sócia de uma empresa que chama Nuvem Vassouras. E a gente desenvolveu o primeiro simulador de voo em vassoura do mundo e fomos a invenção mais comentada do ano passado, sendo notícia assim no mundo inteiro. Os principais veículos de comunicação falou da gente. Legal, Cecília. Eu não sabia que você era CEO também. Olha só, empreendendo no mundo do Harry Potter. Eu não sabia não, eu achei que você participava. Não sou CEO, mas sou sócia. Eu achei que você só participasse só. Eu não achei que fosse tão uma coisa tão séria assim, não. Não, assim, eu cuido do marketing e faço parte da equipe, né? Tenho os meus sócios, o Ale, né, que é o CEO, que inventou a vassoura, e hoje a gente também tem o Richard, e a gente está buscando aí outros parceiros, inclusive vamos estar, não, ou melhor, estivemos no Shark Tank, se você não viu ainda, ó, dá tempo de ver. Então vocês estiveram no Shark Tank, legal, cara. Eu fui eliminado, eu não eu fiz inscrição para Comics GR, só que o pitchman não foi um valor atrativo, né, pro estilo do programa. Quem sabe no próximo ano a Comics GR entra lá. Feliz por vocês terem participado lá, velho. Isso é uma grande conquista. Também ia participar de um outro reality. Eu participei de uma seleção do... eu não sei se foi pro ar ainda, mas era... empreendedores, uma coisa assim. Também tinha me inscrito, era um concorrente do Shark Tank, mas era a mesma agência que cuida, né? Legal, cara. Legal. Então vocês participaram lá? Não, assim, a gente tá empreendendo, né? Tô me descobrindo empresária, Marcos, assim, Deus assim tem capacitado, né? Se precisar de contador, já sabe, né? Ah, não, com certeza, conto com você. Esperar o dinheiro entrar, porque no momento é só trabalho, você sabe bem como é, que nos primeiros anos é trabalho, para depois colher os frutos, assim. Então a gente, por enquanto, tem só trabalhado. Legal. Uma hora oportuna trazer você aqui para falar como que foi, esperar, né, passar o programa, né, porque tem que esperar passar, né, o programa para depois começar a fazer as divulgações e tal. Daí a gente conversa a respeito disso. Mas a gente trouxe você aqui hoje na XCOM para nós falarmos de um assunto tão polêmico em nosso meio, né,
que Muito. traz um certo receio para muitos líderes. Tem pessoas que preferem nem tocar nesse assunto porque pode gerar alguns tipos de conflito, que é o universo do Harry Potter, que é fantástico. Embora assim, o pouco que eu conheço eu gosto muito, e eu sim conheço só do que foi apresentado nos filmes. Eu não conheço o restante do universo, e eu sei que existe algo muito maior do que só as questões dos filmes, né? E para nós começarmos aí a trilhar, eu queria que você falasse um pouquinho desse universo por trás dos filmes, porque eu acredito que muitos que estão nos acompanhando talvez seja esse mesmo conhecimento superficial que nós temos, né, de Harry Potter. Da mesma forma que o J.J.R. Tolkien tem um universo totalmente por trás, as telinhas vão trazer algumas coisas mais diferentes. Eu vou conversar com o Rafael a respeito disso na Amazon Prime, né, que vai ser uma outra história de uma parte do universo do Senhor dos Anéis. Eu sei que o Harry Potter tem essa mesma profundidade, mas eu confesso que para mim eu sou bem superficial. Eu conheço assim só as questões dos filmes, e eu queria que você compartilhasse conosco o que tem além da questão dos filmes. Conta para nós aí. Então, assim, eu particularmente eu gosto muito da adaptação cinematográfica de Harry Potter. Eu acho que muitas coisas foram fiéis aos livros. Confesso que eu amo mais os livros, porque eu tenho o hábito de reler 2, 3 vezes a saga inteira, assim, por ano, porque eu gosto muito. Então, assim, primeiro que a J.K. ela soube escrever muito bem para o público que ela escolheu. Então, assim, é uma leitura rica. Então você vê que tem muitos elementos no universo, é um universo muito completo, mas é uma leitura suave, é uma leitura boa. Sabe aquela leitura gostosa assim que você senta e lê vários assim? Eu li os livros em um dia, eu já tinha lido, porque realmente assim é uma leitura boa. Sinto essa diferença, por exemplo, do Tolkien, porque Tolkien em Senhor dos Anéis, ele se mostrou mais historiador, então ele é mais rico em detalhes, então assim, ele vai fazendo essas observações. E a J.K. no livro, eu acho que ela focou muito no público infanto-juvenil, ganhou também, né, o público adulto também, e é um universo que tem muitas coisas boas, sabe, Marcos? Eu acho que nós como cristãos, a gente tem que ter cuidado. Fato, a gente sabe que o mundo sobrenatural é verdade, a gente sabe que tem coisas que podem ser usadas para o mal, isso é um fato, não tem como a gente negar. Mas eu acho que existem, Deus ele tem levantado as pessoas também para falar da palavra dele, usando elementos fantásticos. A J.K. ela é cristã, não sei se tem uma vivência, porque dizer e viver são coisas diferentes, não posso afirmar. Mas assim, eu sei que ela teve uma base cristã também, então dá para você ver que nos livros a gente consegue ver bons valores. E a própria construção de Hogwarts e as divisões em casa, das casas, eu acho muito rica, sabe? Eu acho que dá pra gente aprender muito, inclusive quando a gente leva isso para o âmbito da igreja, o fato de terem pessoas tão diferentes umas das outras e a gente ter que conviver. E eu lembro muito da XCOM, sabe? A gente é um grupo muito parecido, que tem aquilo que nos une, então eu acho que a gente seria uma das casas, se a gente for parar para pensar, essa galera artista da igreja. E quando eu paro para pensar nesse universo, eu consigo tirar muitas coisas boas, sabe? Existem muitas lições. Eu já quero que o pastor Edu faça 40 dias com Harry Potter, porque tem muitas parábolas que dá pra gente tirar de Harry Potter. E assim, se eu for continuar falando, eu vou falar demais, Marcos. Não, mas eu acho que você podia ter continuado, porque eu queria entrar nesse assunto com você, das coisas que a gente pode aprender com Harry Potter. Porque, querendo ou não, você falou do J.J.R. Tolkien, que ele foi muito mais rico em alguns detalhes, inclusive ele criou
um idioma, né? Vários idiomas, um não, né? Tem um idioma dos elfos, tem um idioma dos orcs, tem um idioma dos anões, cada um com alfabetos, com frases. Então assim, e outra, o Tolkien ele era muito perfeccionista, né? Se estrava a língua, já estou fazendo entrevista quase o dia inteiro, então aí a língua já não está funcionando direito. Mas enfim, ele era muito perfeccionista em tudo, né? Tanto que ele foi, escreveu o livro, voltou, releu, refez, voltou, refez. É muita pressão do C.S. Lewis, ele acabou lançando, né? Mas depois de muita pressão. Então eu acredito que isso era uma particularidade dele, né? Diferente da autora de Harry Potter, que inclusive eu estou me inspirando numa das minhas obras, que vai ser não só quadrinho, mas também livro, o No Mercy. No Mercy eu quero fazer um universo compartilhado, onde vai ter outros escritores, Pastor Edu, Tato, o Thiago, e nós quatro vamos construir um universo a partir de uma história central. Mas eu quero, além dos quadrinhos, eu queria uma obra escrita. E aí eu estava tentando, isso é até um spoiler, eu estava tentando buscar uma referência de algo diferente. E eu encontrei um livro do Harry Potter que não tem no Brasil, ele só tem lá para fora, na Europa, que é a história, agora eu só não sei se é a história do Harry Potter, mas com alguns artefatos dentro do livro. Então, por exemplo, tem lá o relógio, aí tem uma página que tem um relógio, que você mexe com ele, interage com o livro, e é uma das coisas que eu quero fazer. Em No Mercy, por exemplo, tem uma passagem que ele acha a foto sensacional. Da família. Ele acha a foto da família, então eu quero que tenha uma foto lá realmente, aí a pessoa tira e vê a foto. É um livro interativo. E aí já quero. Só tem na Europa, procura. Eu vi um vídeo no YouTube de uma menina apresentando ele, e aí ele só tem na Europa esse livro. E ele é todo estilizado, capa diferenciada, nossa, sabe? Então eu só não sei se é a história em si, porque eu não me lembro agora de cabeça, mas ele era muito interativo. Então assim, eu percebo que na autora, ela busca um nicho, né? Assim, e trabalha em cima dele, né? E isso foi uma fórmula que funcionou, tanto que virou filme, né? A gente fala que um bom livro, quando ele é muito bem funcional, ele acaba virando um filme. Não que é uma regra, né? Nós que estamos aqui do lado dos escritores, não que isso seja uma regra. Pode ser um livro totalmente bem sucedido, por exemplo, aquele Dias Tenebrosos, não, essa Terra Tenebrosa, né? Este Mundo Tenebroso. Esse Mundo Tenebroso vendeu muitas cópias, mas nunca virou um filme, diferente da Cabana, né? Que ele é um excelente filme e acabou virando filme. Mas aí, dentro disso, assim, né? Eu queria que você compartilhasse conosco quais são essas lições. Uma das coisas que a gente conversou com o pastor Richard Guerra hoje em um dos workshops aqui que passou, foi de que a igreja precisa começar a doutrinar a mente da pessoa, né? Para que a pessoa possa separar isso é santo e isso é profano. Isso gera trabalho. Então é muito mais fácil a igreja proibir, não assiste, né? Do que eu instruir a pessoa a discernir isso, né? O que é santo, o que é profano, aquilo tudo aquilo que me convém, né? Como o apóstolo Paulo nos ensinou. E eu sei que Harry Potter a gente pode tirar muitas das coisas. No filme eu pude tirar muitos aprendizados para mim, né? Então eu queria que você começasse a compartilhar a respeito disso conosco, para nós começarmos a caminhar dentro de uma visão para a gente debater algumas coisas, porque até mesmo para mim é uma questão de novidade. Que muitas das vezes o que eu conheço é aquilo superficial que foi apresentado por Hollywood. E a gente sabe que tem a questão hollywoodiana que muitas das vezes tira a essência do livro, né?
e aí apresenta a essência de Hollywood. Isso aconteceu com muitos filmes, né, que vieram de livros, né, e se perdeu essa essência. Então compartilha conosco, fala a respeito disso para a gente poder entender um pouco mais. Eu acredito que não só eu, mas o pessoal todo que está nos acompanhando, para começar a enxergar com esses outros olhos que a gente não conhece. Compartilha conosco a respeito disso, o que aprender, o que a gente pode tirar dentro das casas. Fica à vontade. Não, Hogwarts é dividido em 4 casas, né? Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e a tão polêmica Sonserina. E assim, começando pela Grifinória dos principais, eu acho que todo mundo conseguiu ver nos filmes e sentir a coragem dos personagens, esse espírito aventureiro, tanto que eles vivem durante toda a trajetória deles diversas aventuras, onde a coragem é colocada em xeque. E assim, a gente tem muito que aprender a ser corajoso, a ser bravo, a desbravar. Eu acho que nós, como cristãos, a gente tem que ter coragem para falar, nossa, eu sou cristão, eu acredito nisso, de se posicionar corretamente. Só que aí a gente também aprende no filme que às vezes, quando a gente é muito corajoso ou muito aventureiro, às vezes a gente costuma ser impulsivo. Às vezes a bravura ela é impulsiva e a gente age sem pensar. E nesses momentos a gente pode errar muito, a gente pode julgar as pessoas. Quantas vezes no filme a gente acaba descobrindo que o Harry julgou o Snape por vários momentos. Ele errou? Errou. Mas assim, tinha muito além do que ele estava vendo durante ali, da perspectiva dele. E nós, como cristãos, temos que pensar sobre isso. A perspectiva de Deus, ela é completa, ela é do todo, mas a nossa, como indivíduo, ela sempre vai ser limitada àquilo que a gente está vendo e que a gente está ouvindo, e as pessoas do nosso círculo. Então, fazer qualquer tipo de julgamento, às vezes por impulsão, né, de momento mesmo, a gente pode, inclusive, julgar erradamente alguém, e a gente pode errar, a gente pode perder também nisso. Então, assim, a coragem, ela sempre tem que vir ligada à prudência. E quem é muito prudente é o pessoal da Corvinal, a casa da sabedoria, da inteligência, e eles, assim, valorizam muito essa questão de estudar, de serem criativos, de terem personalidades, assim, fortes, mas também, quando a gente às vezes estuda muito, a gente pode acabar julgando porque a gente é muito perfeccionista e às vezes o feito pode ser melhor do que perfeito. Então, às vezes, se você fica muito ali, você pode também errar nisso, sabe? E eles acabam sendo muito céticos. E a J.K. colocou uma personagem que se destoa entre todos da Corvinal, que é a Luna. E a Luna, ela tá na Corvinal, mas ela é única, ela é excêntrica, ela vê o mundo e enxerga o mundo de uma maneira diferente das outras pessoas. E muitas pessoas questionam por que a Luna tá na Corvinal. Afinal, a gente tem a ideia de ser o CDF, o certinho, e a Luna, ela é uma alma criativa. Só que eu acho que a J.K. colocou, e ela acertou nisso, porque a inteligência, a sabedoria, ela não é uniforme. Sabe, as pessoas podem ser inteligentes de maneiras diferentes. E elas podem ter fé, elas podem acreditar. A Luna, ela acredita em muitas coisas. E a própria palavra de Deus fala, né, que a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Então, assim, às vezes, a nossa própria sabedoria vai ser enxergada como loucura. Então, assim, eu acho muito legal, assim, a imagem da Luna, a importância dela no universo do Harry Potter, justamente por causa disso. E aí, seguindo, né, agora já indo para Lufa-Lufa. A Lufa-Lufa é a casa dos bondosos, dos dedicados, das pessoas que são leais, que são resilientes. Só que, assim, por si só qualidade, né? Coisas muito boas. A gente, como cristão, a gente tem que ser bondoso, a gente tem que tratar bem todo mundo, a gente tem que ser resiliente na fé, porque a gente sabe que a gente vai passar por muitas e muitas coisas, né? Cristo, ele fala que a gente
deveria pegar a cruz e segui-lo. E com isso, a cruz hoje é um acessório, mas naquele momento era um instrumento de tortura. E Deus, ele fala, olha, pega tudo aquilo que te machuca e me segue. Então a gente sabe que a gente vai passar pro provação. Eu já tô também travando. Então assim, a gente sabe que a gente vai passar por esses momentos difíceis, mas a gente precisa ser resiliente na fé. Mas a gente também tem que ter cuidado para a gente não ser ingênuo, para a gente não ser enganado, para a gente não ser manipulável. Então, assim, a gente já vai percebendo que todas as casas, elas têm qualidades e têm pontos de atenção. E a J.K. soube colocar isso nos personagens, soube materializar o que a gente tem que aprender, o que a gente tem que fazer, sabe? O que a gente tem que mudar, o que a gente precisa prestar atenção. A própria Sonserina, que aí já é vista, né, como a casa mais ruim, por assim dizer, porque é a casa dos ambiciosos. E a ambição por si só, a gente já entende como algo ruim dentro do meio cristão. Mas eu penso muito naquela parábola, Marcos, que Jesus, ele fala sobre os contos, sabe, sobre os talentos. Então, se você não tiver nenhum pouco de ambição, você pode acabar sendo aquele servo que pega o talento e enterra. Entendeu? Então, se a gente não tiver um pouco de ambição, a gente pode errar nesse fato. A gente pode acabar deixando de usar os nossos talentos, os nossos dons, às vezes por timidez, às vezes por medo, às vezes por falta de ambição. A gente acaba não fazendo o que Deus nos chamou para fazer. E assim, a ambição, quando ela é bem usada, quando ela é direcionada, quando a pessoa entende que ela não precisa ser necessariamente a melhor, que ela só precisa ser boa, que ela precisa ser o melhor dela, ela precisa ser a melhor versão dela, mas não ter essa questão da competição, isso é algo muito saudável. E a J.K. ela usou a imagem do Snape, a redenção dele, o fato da ambição dele ter levado ele sim para um caminho ruim, mas o fato de que ele percebeu e ele mudou, e ele foi usado ali naquela história para conseguir que o bem vencesse o mal no final. Se o Snape não tivesse feito aquilo, e a troco de um sacrifício pessoal muito alto, o Harry, né, e todos os nossos heróis da história não conseguiriam vencer ali o Voldemort. Então é muito legal a gente ver que a J.K. ela colocou em todas as casas essa qualidade de redenção. E uma coisa que eu sempre penso, que é a ideia, por que dividir em casas? Não era melhor colocar todos juntos e todos aprender a trabalhar igualmente esses talentos, essas qualidades? Ao mesmo tempo que eu concordo, eu acho que a gente tem que ter essa troca, eu acho que a escolha da casa é para você se sentir em família. Hogwarts é vista como uma segunda casa de todo mundo. Todo mundo tem esse sentimento de pertencimento, de pertencer a Hogwarts. E a gente vê isso no Harry, mas a gente vê isso também nos outros personagens. E eu penso muito na igreja. Eu penso o quanto que a gente tem que se sentir parte, a gente tem que se sentir como se fosse uma segunda família nossa mesmo. E mesmo assim a gente vai ter que ter os nossos grupos. Eu faço parte de uma grande igreja que eu não tenho uma ligação pessoal com todos os membros, mas por causa dos pequenos grupos, e aí já falando um pouquinho da Coreia, né, que trouxe essa ideia de célula, a gente consegue trabalhar e fortalecer os pequenos grupos. Então, você trabalha com pessoas que têm a personalidade parecida com a sua, que você vai conseguir valorizar aquilo que você é bom, porque a gente tem que investir no que a gente é bom, Marcos. A gente precisa, né? E para você que está assistindo, você tem que investir no que você é bom. Você precisa saber outras coisas? Precisa. Mas o ideal é você investir naquilo que Deus te deu o talento. Então, assim, é bom porque toda aquela qualidade, ela trabalhada ali na casa, cria esse sentimento de pertencimento. E aí tem as aulas em conjunto, tem os momentos de interação, onde todos podem aprender um com os outros. Então isso, assim, eu acho muito fantástico. A própria divisão das casas, eu acho que a gente consegue aprender muito. Legal,
você começou falando e aí Deus já começou ministrando no meu coração. E eu pude, eu quero deixar isso aqui registrado, porque assim, às vezes as pessoas olham para nós e acham que a gente é super-herói, né? Acha que a gente não erra. E aí você começou falando a respeito da impulsão. E eu queria deixar registrado isso porque Deus ministrou muito ao meu coração a respeito disso. Porque eu sou um tipo de pessoa que eu estou sempre produzindo. Você me acompanha aí, o meu trabalho, e sabe disso. E eu sou muito proativo, né? Então, quando eu pego uma coisa para fazer, eu já vou fazendo e tal. E muitas das vezes, e aí você estava falando isso, porque é uma coisa que eu vivenciei esses últimos dias. Eu criei um projeto e assim, na hora que eu fui falar com a minha esposa, gerou um certo desconforto com a minha esposa, com a minha igreja local. E a minha esposa falou algo para mim, falou assim: amor, você de vez em quando faz primeiro, e aí isso gera alguns problemas. E aí você começou falando a respeito dessa impulsão, e eu me identifiquei muito. Queria compartilhar isso aqui nesse momento, deixar registrado que eu estou aprendendo. E aí Deus usou você para falar a respeito disso, da onde eu preciso melhorar, né? Essa minha impulsividade que muitas das vezes eu sofro e faço com que as pessoas ao meu redor sofram. Olha aí, a gente aprendendo com Harry Potter. Então assim, eu queria deixar registrado isso. Mas eu sei, sabe, que existem muito mais coisas profundas a respeito de cada uma das casas. E às vezes eu vejo lá o filme, e aí eu me identifico, né, na verdade, com o Harry em questão de sim, porque assim, a gente vê todos os outros personagens. Você falou que Hogwarts se torna uma segunda casa, mas pro Harry acaba sendo a única casa, né? Justamente. Mas para os outros é a segunda, é uma extensão, né? E aí, muitas das vezes, aí compartilhando disso, porque que eu acho que eu me identifico com isso, é uma das coisas que marcou muito para mim no filme. Foi assim, quem não me conhece, eu vou falar rapidamente aqui, eu saí do mundo do tráfico, das drogas, né? E aquele mundo já não mais me pertencia, só que toda a minha formação de amizade, sabe, eu ingressei nesse mundo, eu tinha 12 anos de idade, e fui sair aos 19, né, quase aos 21 anos, na verdade, que eu fui sair completamente desse mundo. Então, dos meus 12 anos de idade até os meus 22 anos de idade, todas as minhas amizades eram baseadas naquilo que eu vivia. E aí, quando eu saí desse mundo, a igreja se tornou essa casa, sabe? A única casa que eu tinha, né? Eu estava compartilhando com a minha esposa no dia que a gente estava conversando a respeito disso. Eu falei assim: amor, eu não tenho amigos, né? Os amigos que eu tenho são os pessoal da XCOM, que a gente conversa. A igreja, sabe? Aqui onde eu estou, aqui nesse espaço físico, é onde eu trabalho. Então eu passo das 8 horas da manhã até com a hora que eu saio daqui para ir para o quarto. Minha esposa sai para ir trabalhar, né? Enfim, eu sei que outras pessoas têm essa outra rotina de sair para trabalhar, mas eu, em particular, eu vivo isso. E aí eu me identifiquei muito com Harry Potter a respeito disso, que a minha única família acabou se tornando a igreja. E aí o que me traz muito impacto na história do Harry é que quando ele vê que é a única casa, e aí os seus começam a persegui-lo, né?
sabe? E aí eu comecei a viver uma questão a respeito disso quando a XCOM nasceu, quando eu comecei a me ingressar nos quadrinhos, e aí os meus começaram a me perseguir. Então assim, eu queria compartilhar isso, e eu queria que você colocasse o seu ponto de vista dentro disso que a gente acabou de falar, porque eu acredito que muitas outras pessoas vivam isso, sabe? Porque às vezes parece, sabe, eu na minha casa, graças a Deus, há muito tempo a gente vive um tempo de paz, né? Em que eu desejo estar dentro de casa, que eu gosto de estar dentro da minha casa, com a minha família, mas houve um tempo que eu preferia estar em qualquer lugar, menos dentro da minha casa, né? E aí na igreja eu acabei identificando a minha casa. E eu acredito que tem muitos que passam por isso, né? Que dentro de casa o pai é viciado, que o pai bate na mãe, enfim, né? E aí acaba encontrando a sua casa dentro da igreja. Eu queria que você explanasse dentro desse assunto o que você vê e quiser fazer relação com Harry Potter e a sua visão a respeito disso. Eu queria que você compartilhasse conosco, porque eu creio que o Espírito Santo está guiando para esse lado aí. Amém. Não, e assim, Marcos, como você falou, o Harry, ele é órfão. Ele perdeu os pais. E a gente sabe que tem gente que é órfão, mas tem os pais biológicos, às vezes, vivos, mas não sente esse amor, não se sentiu amado, sabe? E a gente sabe que esse pai é Deus. Então, muitas das vezes das ações de evangelismo no Dia dos Pais, a gente falava muito sobre isso, sobre Deus ser esse pai, e aí ter a imagem da igreja com os irmãos cuidando ali, e sendo realmente a casa da pessoa. E como você falou, o Harry, ele é muito engraçado, porque ele sente que Hogwarts é a casa dele, e ele se sente mal quando ele sai. Ele fala assim, eu não acredito que eu tenho que ir embora. Eu não acredito, eu queria poder morar aqui. Eu queria poder morar em Hogwarts. Então, assim, eu acho que esse deve ser o nosso sentimento também, sabe? De, eu queria morar na igreja, eu queria fazer parte, eu queria ter essa vivência espiritual e de comunhão todos os dias. E ao mesmo tempo, Marcos, que Deus, ele tem uma promessa, sabe? Com a família. Então, às vezes você vê, as pessoas vieram de famílias desestruturadas, mas vão construir famílias saudáveis, como o próprio Harry, sabe? Ele conhece a esposa, que é a Gina, ele casa, ele tem os filhos, e ele tem o privilégio e a honra de dar para os filhos dele o que ele não teve, que é o mesmo que eu vejo em você, né? Você tem uma família linda, uma filha maravilhosa, e assim, eu sinto que Deus, ele restaurou isso na sua vida, esse seu sentimento, e aí fez da igreja essa primeira casa, mas trouxe também essa outra casa, essa outra família, e Deus, ele tem esse sentimento, e o filme mostra isso, ele mostra que não é porque você veio de uma família desestruturada que a sua família vai ser assim. Então, Deus, a gente sabe que tem muita gente que tem trauma, sabe? Tem medo, às vezes sente receio, às vezes não quer ter uma família por causa disso, mas se você está me ouvindo aí, você está assistindo a XCOM e você tem qualquer sentimento em relação disso, saiba que você é muito amado, que você tem um pai que te ama, que te cuida e que quer restaurar a sua família, que quer trazer de volta esses laços, né, com a sua família de sangue que você já tem, e te dar uma nova família já construída nesses pilares. E é claro, Marcos, que a gente sabe que família nenhuma é perfeita, e é legal porque a gente vê cada personagem ali tem uma história familiar também. O próprio Rony, que é o melhor amigo do Harry, e aí a família que a gente mais se espelha, que é a família Weasley, aquela família grande, aquela família alegre. A gente vê que dentro dos Weasley, o Rony, ele também se sente um pouco deixado de lado, um pouco apagado. Ele às vezes se sente deixado de lado porque ele tem uma família muito grande e ele se compara o tempo todo. E quantas vezes a gente não se compara? Não só com os nossos irmãos, mas com os nossos amigos, com as pessoas da igreja. E às vezes a gente não se sente bom o suficiente. Mas Deus está vendo e está dizendo, olha, eu te chamei para fazer isso. Não existe melhor nem pior.
Só existe o que eu te chamei para fazer e o que eu quero que você faça. Então, assim, no filme a gente vai vendo a trajetória do Rony de aceitação, o quanto que ele vai evoluindo, o quanto que ele vai entendendo que a trajetória que ele está vivendo é dele, sabe? Que ele tem a perspectiva, apesar dele estar do lado do Harry, que tem a influência, que tem... Hoje, se fosse trazer para a nossa realidade, muitos seguidores, né, no Instagram, nas redes sociais, quantas vezes a gente não se compara? A gente tem na XCOM projetos tão lindos, mas que às vezes não tem número de seguidores, e eu sei que isso às vezes pode influenciar também a própria produção do conteúdo, mas a gente não tem que pensar nisso, sabe? A gente tem que fazer, a gente tem que viver. Às vezes Deus nos chamou para alcançar uma única pessoa, e essa única pessoa vai alcançar mais pessoas, e a gente vai criando essa corrente mesmo, sabe? Porque nós somos uma família. E dentro dos Weasley também, uma coisa que eu acho muito legal é porque a gente vê que tem também um pouco o Percy, né? Que depois ele se separa, né? Ele tem aquele desentendimento, ele quer crescer, ele quer ter aquela ambição do tipo, olha... Não, vocês estão muito estagnados e eu não quero isso pra mim, eu quero estar do lado de gente influente. E às vezes a gente fica cego pelo poder. Sabe, aquela passagem de que a gente não pode ganhar o mundo e perder a si mesmo. E Percy, ele queria ganhar o mundo, ele acabou perdendo os valores que ele tinha, ele acaba perdendo esse contato com a família dele. E aí, assim, ele esnoba, né, ele briga, ele se afasta. E aí depois, no final, ele percebe o erro. Ele percebe que ele errou. E ele pede desculpa. E quantas das vezes a gente erra, sabe que errou e não pede desculpa, e não luta, e não faz diferença. Então, assim, eu aprendo muito com isso, porque às vezes, Marcos, a gente acha que a gente está certo, mas às vezes a gente é errado da história. E a gente tem que saber reconhecer isso. A gente tem que saber mudar. É muito fácil quando eu tô lendo aqui o livro da Harry Potter falar, nossa, meu Deus, como que o Percy não pode perceber isso? Mas é porque a gente tem essa visão. A gente tá vendo do lado do Harry, pela visão do lado bom. Mas a gente não tá vendo da dele. Eu tenho certeza que muitas das vezes ele usou argumentos que se a gente tivesse vendo a história da perspectiva dele, a gente acharia certo. Mas é legal saber que ele reconheceu e que ele mudou. E que ele viu que essa sede de poder, quando ela é excessiva, ela é ruim. Então, assim, dentro da família mais legal do mundo, né, do mundo do Harry Potter, a gente vê que tem esses erros também, sabe? Então, assim, eu aprendo muito. Eu falo que toda vez que eu leio, eu aprendo uma lição nova, assim, sabe? É legal, tá sendo uma aula. Eu creio que não só eu, mas muitos estão podendo identificar que isso é a mente, como o pastor Richard disse no workshop, de eu poder discernir o que é santo e o que é profano, né, como a Bíblia diz, né, discernir aquilo que me convém, né, confesso que assim, algumas das coisas eu não tinha parado para pensar a respeito depois, né? Porque assim, quando eu estou falando agora como autor, quando nós estamos escrevendo alguma coisa, né, uma obra, de alguma forma nós queremos transmitir uma mensagem, né? Em todos os personagens, em todos. Então, por exemplo, o Guerra dos Reinos, o primeiro quadrinho que eu fiz, eu peguei e dividi a minha personalidade, todos os fatos que aconteceram na minha vida em todos os personagens. Então tem o Oliver, que tem um pouco da liderança, que é um reflexo da minha liderança dentro do ministério. O Enoch, que é o cara engraçado. No meu particular, eu sou esse cara que gosta de fazer piada, gosto muito do humor negro, né? Então é complicado, porque esse tipo de humor às vezes fere a outra pessoa. Então ao longo dos anos da minha vida, eu tive que aprender a dosar isso para não começar, porque eu já machuquei muito pessoa com piada, né?
A minha esposa mesmo falou esses dias que a gente tava, amor, tem hora que você faz umas brincadeiras que você não vê a filha como fica para falar com você, ela se retrai por causa da forma que você se coloca. Enfim, a gente tá aprendendo, né? Ser pai, aprendendo a viver, né? Eu acredito que o dia que eu estiver pronto vai ser o dia que eu estiver sentado lá do lado de Jesus, lá na glória. Aí eu acredito que lá eu esteja pronto. Até isso chegar, eu vou estar aprendendo sempre, né? E aí eu queria que você compartilhasse com a gente qual é a casa que você mais se identifica e por que disso. E se você, eu me identifico mais com essa casa porque eu tenho procurado isso, ou eu me identifico com todas, eu não sei também, né? Porque cada casa que foi passando aí, que você foi falando, eu identifiquei um pedacinho de mim, né? Eu vi o cara impulsivo, mas eu também vi o cara prudente, sabe? Que muitas das vezes, assim, a maioria das coisas eu tento buscar um conhecimento, eu vi essa questão dessa casa em mim. Também vi a questão da ambição lá de Sonserina. Eu achei, na hora que a gente fosse falar de Sonserina, eu ia falar assim, se o chapéu colocasse na minha cabeça, eu ia ser Sonserina porque eu fui muito mal. Né? Mas eu queria que você compartilhasse conosco qual a casa que você mais se identifica e o porquê, né? Se quiser fazer a relação com a nossa fé, seria muito, muito louvável. Compartilha conosco. Olha, Marcos, é difícil para mim ter uma casa, assim. Eu acho que eu passei por momentos, eu acho que é natural, a gente vai mudando e vai evoluindo. Eu falo que quando eu comecei a ler e assistir os filmes, eu me identificava muito mais com a Grifinória, porque eu queria fazer acontecer, eu era aventureira, eu também tinha essa questão de ser impulsiva, de falar, e depois que eu pensava. E aí, com o tempo também, eu sempre gostei de estudar, sempre fui nerd. Então, assim, sempre tive aquela veinha ali da Corvinal, de estudar, de gostar, de saber das coisas. A gente sabe que, às vezes, o conhecimento, ele traz um pouquinho, às vezes, de arrogância. Então, eu percebi isso em mim também. E é algo que Deus trabalhou, assim, absurdamente. Eu falo que, se pegarem a Cecília adolescente, a Cecília hoje, teria uma disparidade gigante, porque Deus trabalhou muito isso em mim, e aí foi muito porque aos poucos, desse lado corvinal, de saber, de conhecer, eu fui trazendo um pouquinho de lufa-lufa. A minha irmã mais nova, ela é muito bondosa, ela é muito carinhosa, então assim, ela é incrível, assim, e aí eu aprendi muito com ela, e aí eu trouxe esse lado também para mim, da lufa-lufa, de ser mais bondosa, de ser mais carinhosa. Com meu irmão mais velho, eu aprendi mais a ser corvinal, porque ele é crânio, ele é muito inteligente, então ele sempre me instigava a querer saber, pra gente debater e eu saber o que eu tô falando. Então eu vejo no meu irmão esse lado corvinal e eu aprendi com ele. E o meu irmão mais novo, ele é muito ambicioso, assim, ele tem muitos sonhos, ele sonha grande, eu aprendo muito com ele, sabe? Às vezes esse sentimento de querer acontecer me instiga muito, então eu aprendi. Eu falo que somos 4 aqui em casa, eu acho que cada um tem o seu jeitinho, tem a sua casa, e aí a gente foi aprendendo um com o outro, por isso que hoje eu falo que a minha casa tem um pouquinho de tudo, por isso eu não consigo escolher só uma, sabe? Porque essa vivência com pessoas diferentes nos moldam. Eu tive o privilégio de ter na minha casa irmãos de idades assim, parecidas, com exceção do mais novo. E aí eu fui aprendendo, sabe? Eu acho que Deus ele foi usando a minha própria família para me moldar, para que eu me tornasse aquilo que Ele precisa que eu seja. Porque na nossa área, Marcos, assim, na área de comunicação, da área de criatividade, a gente tem que ter coragem de ser criticado,
porque a gente vai ser criticado. A gente tem que ter coragem de publicar sabendo que nem todo mundo vai gostar e tá tudo bem, porque a gente não vai gostar de tudo. Então, assim, a gente tem que ter essa coragem de errar também, de saber que as pessoas não vão. A gente tem que ter conhecimento, a gente tem que fazer coisas excelentes, porque a gente está fazendo para Cristo. A gente precisa ter isso, a gente precisa ser sábio, sabe, Marcos? A gente tem que... Gente, eu fico assim abismada quando às vezes as pessoas acham que fazer para Cristo pode fazer de qualquer jeito. Não, gente, você tem que fazer melhor do que você faria, porque a gente está justamente fazendo para Deus. E assim, não tem como falar de cristianismo sem falar de bondade, sem falar de amor ao próximo, sem falar de ser servo, de servir. Então, assim, a gente tem que trazer esse lado lufa-lufa, sabe? A gente tem que ser bondoso, a gente tem que amar o próximo, a gente tem que, às vezes, dar oportunidade para o outro brilhar, porque é o momento dele, e a gente tem que ter e entender isso. Ao mesmo tempo que, como eu falei, a gente também que tem que ter ambição de usar os talentos que Deus nos deu, de fazer acontecer. Então, assim, eu acho que eu tenho um pouquinho de cada casa e tenho trabalhado em cima disso, porque a gente, como você falou, Max, a gente está em constante evolução, a gente tem que trabalhar todo dia, a gente tem que aprender todo dia, porque o momento que a gente souber de tudo, ó, achar que sabe tudo, aí a gente está no erro, né, da arrogância, porque às vezes a gente acha que sabe de muita coisa e corre o risco de estar sendo um fariseu, né? De ter conhecimento e achar que é o dono da palavra e da lei e ter pouca vivência em Cristo. A gente é a Bíblia que muita gente vai ler. Então, assim, não é só as palavras, não é só o conhecimento, é a vida. E é por isso que assim, confesso que eu sou apaixonada pelo universo Harry Potter. Acho que sim, tem que ter cuidado? Tem que ter cuidado com tudo, sabe? Você não pode ler o livro e focar simplesmente na parte da bruxaria. Nossa, eu quero ser um bruxo, eu quero lidar, porque isso, quando a gente lê, isso acaba sendo que secundário. Isso é um elemento. Tem toda a questão do universo mágico, de ter coisas incríveis, mas assim, é a vivência, é o dia a dia, é o aprendizado, é o sacrifício, é a luta, é a jornada do herói que o Harry e os seus amigos fazem, é a Hermione que, por exemplo, que é muito inteligente. Eu falo que eu sou uma Hermionezinha, assim. Mas quantas vezes a Hermione não errou, não julgou, ela não foi cruel às vezes com as palavras, sabe? E quantas vezes ela não guardou rancor ali? Então, assim, às vezes até os melhores personagens, eles têm defeito assim como nós. E aí a gente tem que ler e aprendendo, fazendo esse exercício diário e ir só crescendo. Eu me identifico. Eu vejo assim, né, como um autor, eu vejo a mesma coisa na autora do Harry Potter, dividindo as qualidades em todos os personagens, né? E essa questão que você falou da casa é uma coisa que eu sentia, por isso que eu perguntei, né? Que eu acredito que sejam fases, né, da nossa vida, e a gente acaba passando por todas elas, né? É claro que sempre tem alguma característica nossa que sempre se sobressai, né? Meu pai sempre falou para mim assim, ó, filho, toda pessoa tem um... Meu pai não é cristão, né? E meu pai é muito sábio, mesmo não sendo, e é meu pai, né? O respeito independente da religião. Mas ele falou assim, filho, toda pessoa tem defeito, né? Defeitos, né? Todas as pessoas têm defeitos, mas as qualidades precisam sobressair os defeitos, né? Se os defeitos sobressaem as qualidades, os valores estão invertidos. E aí, quando você começar a identificar em você que os seus defeitos estão sobressaindo as suas qualidades, é hora de você parar, analisar suas atitudes e repensar, né, um novo futuro. E eu faço isso constantemente dentro de mim, né? E aí isso são fases, né? São as casas, né?
as fases. Por um bom tempo eu fui Sonserina, né? Só ambição, muito fui lufa-lufa, né? Enfim, em cada etapa da minha vida eu passei por isso. Mas a gente está chegando no fim, e antes da gente encerrar, eu queria que você compartilhasse conosco um personagem bem polêmico, que é o Voldemort, né? Eu vejo que assim, e aí caso dentro disso que a gente estava conversando, que eu estava comentando, dos defeitos que sobressaem, eu vejo muito que assim, ele tinha todo o potencial para ser uma pessoa boa, enfim, né? Só que o excesso de alguma coisa fez com que ele se perdeu nesse caminho e ele acabou se tornando o que ele foi, e um caminho que levou ele num caminho sem volta, né? E a gente vê isso acontecendo aqui nos dias de hoje, né? No real, muitas pessoas se perdendo no meio do caminho por algumas exceções. Eu queria que você compartilhasse a respeito disso, porque eu acredito que um grande aprendizado, e a Bíblia ela nos deixa vários relatos de erros para nós aprendermos com os erros do outro, né? Claro que muita gente não presta atenção nisso, né? É muito fácil eu falar que eu vou derrubar o gigante, né? Que está à minha frente, mas eu esqueço de que eu posso ter uma Betseba dentro de mim, né? Que eu possa visitá-la a qualquer momento. E a famosa trava no olho, né? Exato. Então assim, eu queria encerrar com que você comentasse o que você vê a respeito de Voldemort, o que você identifica que pode ter levado ele para esses caminhos de perdição que não houve volta. Porque pode ter gente nos assistindo que ainda está na trajetória e pode ainda haver uma volta. Eu queria que você comentasse a respeito disso. O Voldemort, para mim, ele é resultado daquela coisa, né, de ganhar o mundo e perder a si mesmo. Ele ficou cego pelo poder. Porque quando a gente vê a história dele, a gente vê que ele era órfão, que ele perdeu os pais, que teve uma infância muito difícil, e assim, ele se descobriu poderoso. Então assim, o poder dele já começou a se manifestar quando ele estava no orfanato. Então assim, naquele momento, ele já começou a usar o poder para ter controle. Então ele começa a construir um escudo em volta dele, usando aquele poder e usando a magia. Então ele começou a entender que se ele usasse a magia, ele conseguia controlar a situação para que tudo fosse do jeito que ele quisesse. E aí, por mais que no começo parecesse uma brincadeira inocente, ele não teve a orientação e também não foi ensinado que isso era muito perigoso. Então assim, ele começou a sentir e a ter uma camada de proteção. Às vezes a gente sofre tanto, a gente se machuca tanto, que a gente começa a achar que a gente precisa ser essa pessoa. Então assim, quantas pessoas elas não se tornaram aquilo ou aquela pessoa que as machucou? Esse acaba sendo um ciclo, infelizmente, né? O ciclo da violência, o ciclo do preconceito, o ciclo do abuso, a gente vê isso. E Voldemort, ele da infância começou a entender isso. Quando ele foi para Hogwarts, ele se viu e se encontrou, né, um lugar onde era mágico, onde as pessoas o respeitavam, ele se via alguém muito inteligente, ele tinha esse respeito das pessoas, só que ele não criou esses laços verdadeiros de amor. Porque qual que é a grande diferença do Harry e de Voldemort? E a J.K. deixa isso muito bem claro. Porque o Harry também era órfão, ele também vivia num ambiente hostil, ele também era maltratado, ele sofria bullying. Qual que é a grande diferença? Harry, ele entrou em Hogwarts aberto para o amor, aberto para receber aquilo que ele não tinha até aquele momento.
Voldemort, o contrário, ele foi cheio de escudos. Ele assim, nossa, eu tô aqui, mas será que as pessoas podem me machucar? Será que as pessoas podem me ferir? E ele não se permitiu amar e ser amado de verdade. E assim, é incrível o quanto que Dumbledore, ele enfatiza isso, que o amor é a magia mais poderosa, é aquilo que mais muda as pessoas. Então, assim, às vezes, eu sei que muitas pessoas que podem nos tá assistindo, às vezes sofreu muita coisa. E se você cria muitos escudos, você pode estar impedindo que coisas boas aconteçam na sua vida. E aí, assim, o Voldemort, ele constrói uma trajetória em cima do poder. E ele construiu na mente dele essa ligação entre o poder e a felicidade. Eu sou feliz quando eu sou poderoso, eu sou feliz quando eu estou no controle, eu sou feliz quando eu sou a pessoa que machuca e não sou machucado. Eu sou feliz quando eu domino. E ele começou a querer ganhar esse mundo, a querer crescer, a querer controlar tudo através do poder. Então ele se cegou. E aí ele várias vezes ele enfatiza quando ele aparece e fala assim, nossa, o que deixa vocês fracos é esse sentimentalismo, é você podar o seu poder, é você lutar para que o seu poder ele não seja o máximo. Então ele coloca como se esse sentimento de prudência, de amor, de consciência mesmo, de nossa, eu não posso fazer isso com outra pessoa, fosse algo negativo porque impedisse essa pessoa de ter o poder pleno. Então, eu acho que a gente pode aprender com Voldemort. Primeiro, não se feche para aquilo que Deus tem para você. Deus te ama, Ele tem... você tem que se sentir amado, sabe? E por mais que existam pessoas ruins, e sempre vão ter pessoas ruins, e que vão usar isso contra você, você tem que se permitir amar e ser amado. Você tem que estar aberto a isso. E você também, aí é o segundo ensinamento, você não pode querer estar no lugar da pessoa que te machuca. Você tem que querer que essa situação acabe. Não que ela se repita com você no poder. Terceiro, você não pode ter essa ambição cega e assim, aquela coisa de, nossa, eu quero ser o melhor, eu tenho que dominar o mundo e tal, porque aí você se coloca no lugar de Deus. E ele se colocou nesse papel porque o que ele está buscando? A imortalidade. Ele não quer morrer, ele não quer acabar o ciclo, ele quer o tempo todo lutar contra a humanidade, literalmente a humanidade que ele tem. Então ele mata para ser imortal, e aí ele cria esse ciclo vicioso de ódio, e que acaba assim, a gente vendo que graças, né, ainda bem que tudo no final deu certo, e a gente consegue perceber isso, porque ele foi derrotado pelo amor. Ele foi derrotado porque várias pessoas se sacrificaram pelo Harry. Ele perdeu primeiro porque a mãe do Harry se sacrificou para ele, criando aquela proteção. Primeira vez que Voldemort foi derrotado foi pelo sacrifício. Depois, todas as vezes, aí a gente fala muito de marca da promessa, né? Ele tinha aquela marca, o Harry tinha a marca do sacrifício que a mãe dele tinha feito. E aí, várias vezes ele foi salvo por mães, ele foi salvo por amigos, ele foi instruído, assim. Em momento algum, o Harry tá sozinho. Tem coisas que só ele poderia fazer. O final, quando ele simplesmente vai e ele entende que ele tinha que se sacrificar, ele foi sozinho. Ele falou, não, esse é o meu momento. Mas na trajetória, ele sempre tinha amigos, ele sempre tinha professores, ele sempre tinha pessoas ali para orientá-lo. Então se permita ser liderado também, se permita aprender com as pessoas, se permita entender que a sua jornada não necessariamente vai ser sozinho, sabe? Você pode ser ajudado. Tem coisas que só você vai fazer? Tem. Mas tem muitas dessas coisas que vão ser melhor, vão ser mais bem feitas se você fizer com outras pessoas que estão nessa mesma visão, que estão nesse mesmo propósito.
E eu acho que a gente pode aprender muito com isso, porque o Harry e o Voldemort são a dualidade. É aquela coisa de que o ambiente, ele não necessariamente faz a pessoa. Então você pode ter vindo de um ambiente muito ruim, eu não sei qual é, mas você ainda pode ser o herói, né, o protagonista da sua história. Interessante isso que você falou, porque quantas pessoas não vêm blindadas, né, de situações. Por exemplo, nós vemos muitas pessoas que não querem se apaixonar, não querem casar por várias decepções que passou, né? E aí cria essa casca e vem com esse casca não, né? Vem com esse escudo, né? Cria esse escudo e na primeira situação já reprime, né? E aí não consegue caminhar, não consegue se apaixonar de novo, não consegue confiar em outra pessoa de novo, não consegue confiar em líderes. Nós vivemos um esfriamento muito grande da igreja por pessoas que criaram expectativas em cima de outras pessoas, e aí essas pessoas decepcionarem, porque elas decepcionaram, não acredita mais na instituição igreja, por exemplo, né? Então não pode ver igreja, não pode falar de igreja, não pode, porque houve esse repúdio, né? E aí a gente sabe o final do Voldemort, né? Que acabou sendo morto, né? No final, embora foi vencido, né? Mas ele perdeu a vida, né? O amor prevaleceu sobre a vida de outro. Uma pessoa que viveu todas as mesmas situações, mas ele se desarmou, né? A gente vê isso no Harry Potter, né? Ele se desarmando, né? Tanto que assim ele teve todos os motivos para matar o Voldemort, e ele se desarma, ele começa a querer buscar a fundo, né? Lá nos primeiros filmes, por exemplo, tentar naquele que é do diário, né? Ele começa a se interessar pela história, não o que levou ele a fazer isso, ele começa a vasculhar e tal. E a gente vê no Harry Potter ele se fazendo a desconstrução, né? Se desarmando. Não, peraí, eu quero entender, né? E a gente vê isso na prática. Isso é interessante demais, que eu creio que essa é a grande mensagem para nós nesse workshop, essa desconstrução, esse desarmamento nosso, né? Porque muitas situações, eu estou falando particularmente, eu vivi algumas situações, e na hora que eu vivia uma situação parecida com aquilo, nem questão de relacionamento com outras pessoas, mas eu fui ferido em algumas lideranças, e quando eu vivendo a mesma situação, uma situação parecida, eu na hora já me armei, sabe? E aí Jesus, você não aprendeu, velho? Deixa rolar, velho. E aí as coisas aconteceram totalmente diferente do que tinha acontecido lá atrás. Um exemplo prático disso. Eu lembro quando eu capotei meu carro, né? Era uma curva ali que pega para uma estrada aqui, grande aqui, a Anhanguera, aqui em São Paulo. E na curva eu entrei, eu estava a 60 por hora, estava bem devagar, é que o carro aquaplanou e eu capotei, caí no barranco. E todas as vezes que eu passava por aquela curva, eu me trancava, sabe, me gerava um medo. Teve um tempo que eu nem passava mais por lá. Um bom tempo eu falei assim, não vou passar por lá, velho. Não, aquilo foi uma situação, eu precisava vencer essa situação. Assim, um exemplo simples, né? Uhum. Mas as pessoas vivem nessa armação, né? Armação não, né? Com essas armas, né? Então, a primeira reação é atacar, né? De vez de eu baixar as guardas. Aí a gente fica dentro daquilo que nós estamos vivendo hoje, uma guerra, né? A gente vê aí pessoas, não porque eu sou de direita, não porque eu sou de esquerda, e um discutindo com o outro, brigando com o outro, e o Senado tá lá, né? Tá lá. O salário deles cai todo mês, e pessoas perdendo a amizade de anos e por não quererem se desarmar, né? Não, eu tenho que lutar, eu tenho, sabe?
Então isso acaba, não estou falando que é ruim, né? Mas eu estou falando que assim, a gente não pode continuar armado ao tal ponto de matar um ou outro. E aí a matança não é só física, né? Mas também emocional, véio. E isso eu acho que é uma grande mensagem que o Harry Potter deixa, né? De se desarmar e se dar a oportunidade de viver algo novo, né? Porque depois, querendo ou não, a gente viu todas as qualidades de todas as casas, mas no final só houve vitória quando todas estavam unidas, né? Num único propósito, né? Um propósito maior do que a vitória da sua casa, né? E eu vejo muito isso nas igrejas, né? Cada igreja tem seu chamado, né? A Batista da Lagoinha tem o seu chamado, a Betânia tem o seu outro chamado, a Adonai aqui em Valinhos tem o seu outro chamado, mas nós estamos dentro de uma universidade de Hogwarts todos, né? Que é o reino de Deus, e num único propósito. E nós vamos começar a vivenciar momentos em que todos vão ser perseguidos, e nós vamos precisar baixar as bandeiras e lutar todos por uma única causa, né? Não só pela bandeira, não que a gente não viva isso, né? Mas eu vejo essa como uma grande lição. Quer fazer mais algum comentário a respeito do tema? Não, inclusive, você falando, Max, eu nunca vou esquecer um quebra-gelo que eu fiz na escola. E olha que legal. Eles deram um balão cheio e uma agulha. E aí eles falaram assim, olha, quem tiver com o balão sem estar estourado, ou seja, o balão ainda cheio, vai ganhar uma bala, alguma coisa assim. E aí, automaticamente, todo mundo começou a querer estourar o balão do outro. Porque a gente ia com a agulha. Então foi todo mundo protegendo o seu balão e estourando dos outros, estourando. E aí no final, né, tinha as pessoas que tinham conseguido ficar com o balão. E aí a psicóloga, ela chega e fala assim, olha, eu nunca disse que vocês precisavam estourar o balão de alguém para vocês ganharem. Eu só disse que vocês tinham que deixar o balão de vocês cheio. Se vocês tivessem todo mundo entendido e tipo assim, e não usado a agulha para destruir o outro, todo mundo teria ganhado. E eu comecei a refletir isso, porque às vezes a gente acha que pra gente ganhar a gente tem que destruir o outro. Que pra gente ganhar a gente tem que literalmente ferir o outro. E eu acho fantástico o fato de que o Harry, ele só venceu porque ele estava disposto a se sacrificar. Ele se desarma. Ele literalmente, a gente falando, né, sobre se desarmar, ele literalmente, ele levanta a varinha, levanta as mãos, e aí o Voldemort destrói. Ele acha, né, que o mata ali com a Avada Kedavra. E foi justamente esse sentimento do sacrifício que fez com que a parte destruída fosse simplesmente a parte Horcrux, né, a parte ruim, a parte ali do próprio Voldemort que habitava no Harry, e não a parte literalmente da vida dele. Eu acho isso muito legal. Eu acho que também a gente pode pensar em toda a própria ideia dessa Horcrux, né, que são essas joias onde Voldemort colocava um pedaço da alma dele, e o fato que isso tinha uma influência maligna em quem que estava perto, que isso deixava a pessoa ruim. Eu penso muito nisso, porque às vezes são partes envenenadas de outras pessoas que estão deixando a gente doente. E a gente tem que se livrar disso. A gente tem que se livrar de coisas que outras pessoas não disseram, em palavras e maldições que jogam em cima da nossa vida. A gente tem que se livrar disso. Se a gente se agarra e deixa isso com a gente vai adoecendo. Então, assim, tem muitas outras lições. Eu acho que daria pra gente fazer vários workshops. Mas, assim, por hoje eu deixo essa mensagem que vocês, né, pensem sobre isso, pensem sobre as qualidades e os defeitos, aquilo que vocês podem melhorar, aquilo que vocês podem aprender. Pense no valor da amizade, nas pessoas que você tem próximo a você, porque são essas pessoas que vão caminhar junto com você durante toda a sua jornada. Então é importante que você saiba quem está do seu lado, que você também esteja pronto
a morrer por Cristo como ele morreu por nós, porque é assim que a gente ganha a vida. Então que você também esteja disposto a se sacrificar, se necessário, e entenda esse papel de servo, aprenda com as visões e com personalidades diferentes. Você é único e as pessoas ao seu redor também são, e aprenda a conviver com isso, e é isso, né? E não se arme, né? Não construa escudos, vá aberto. Exato, abre os horizontes para novos horizontes, né? Abre a mente para uns novos horizontes. Obrigado, Cecília, mais uma vez por você estar aqui conosco. É uma honra sempre recebê-la aqui. Esse ano eu queria ter esse papo com você mais individual do que uma mesa redonda. Esse ano eu quis focar mais em cada pessoa para tentar absorver mais, né? Porque eu creio que assim é legal as mesas redondas, os debates, né? Cresce muito, mas esse ano eu queria sugar um pouco mais, não sei se é essa a palavra, né? Mas trazer um pouco mais da personalidade de cada um e ter esse momento individual com cada um, para a gente poder começar a absorver mais de vocês de conhecimento, né? Ser essa esponja mesmo de conhecimento. Então eu queria agradecer a sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Faz o seu jabá aí, esse é o momento. Como que o pessoal encontra vocês a respeito lá da vassoura que você participa, como que o pessoal acha, esse é o momento de você fazer o seu jabá aí. Muito obrigada, viu, Marcos? É sempre um privilégio estar participando da XCOM. Tô assim ansiosa para a XCOM ser presencial, para a gente ter esse momento de comunhão, né? Porque a gente é todo mundo amigo, né? Todo mundo uma grande família nerd. E assim, quem se interessou e que quer saber mais um pouquinho sobre as vassouras voadoras, é só procurar lá no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, é Nuvem Vassouras. E quem quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tá aí o meu nome, Cecília Bora, é literalmente @Cecília Bora em todos os lugares. Eu acho que não tem mais ninguém até o momento, né, usando o nome Cecília Bora. E vai ser um privilégio. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar, pode mandar uma mensagem que eu estou à disposição. E eu sempre quero agregar novas pessoas, novos ministérios na Rede Super. Eu tenho essa visão de divulgar outras pessoas. Então, se você tem um trabalho que você evangeliza, que você faz alguma coisa muito legal, me manda uma mensagem também. Vai ser muito legal para eu poder agregar esse espaço e divulgar o seu trabalho, porque juntos nós somos mais fortes. Então, assim, pode me mandar uma mensagem com o seu projeto também. Legal, obrigado, Cecília. Que você precisar também, você sabe que pode contar com a XCOM, com a Guerra dos Reinos e comigo, Marcos. Pode contar aquilo que você precisar, tá bom? Deus abençoe. E você que está nos acompanhando, deixa o seu like, compartilha, isso é muito importante para o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, isso vai aumentando e fortalecendo o nosso ministério, que aqui a XCOM é Hogwarts de todas as outras casas. Deus abençoe e continue na programação.